nós nos alimentamos da palavra do Senhor nosso Deus. E vida abundante, amados irmãos, é só através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmos, o capítulo de número 19. Do verso de número 7 ao 10. Nós já lemos do 19, do 1 ao 6. Agora nós vamos ler do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Como estamos em pé, fica sentado mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ó Deus, já temos pedido para que o Senhor fale conosco, mas, ó Deus, reiteramos aqui agora, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que porventura quer impedir de nós possamos ouvir a sua voz, Pai, e fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos compartilhar com os irmãos, então, durante esse final de mês agora, de junho, né? Falando sobre vida abundante, na palavra do Senhor nosso Deus, vida abundante no Espírito Santo de Deus e assim por diante. E depois do mês de julho, como é aniversário da igreja, nós estaremos falando de assuntos relacionados à igreja, né? Então nós estamos falando sobre igreja abundante, né? Como é que a igreja pode ser uma igreja abundante? Viver, amados irmãos, uma vida abundante não é algo que queremos, né? É algo que nós temos necessidade, né? Que nós precisamos para a nossa vida. Afinal de contas, viver uma vidinha que não tem sentido, não vale a pena, né? Nós precisamos viver essa vida abundante, né? Que nós temos alegria em viver, né? Que nós temos prazer em viver, temos prazer em levantar cedo e falar, mais um dia, glórias a Deus, aleluia, né? E não, Senhor, mais um dia. Oh Deus Todo-Poderoso, né? Aí alguém diz, mas você está reclamando, você quer morrer? Eu falo, não, morrer não, né? Eu só quero reclamar, né? Mas nós temos que viver uma vida que vale a pena viver, né? Não viver por viver, né? Não sobreviver como muitos sobrevivem, né? Mas viver de forma abundante. E para viver dessa forma abundante, nós podemos somente viver dessa forma através da palavra do Senhor nosso Deus. E Jesus disse, lá em João 10:10, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, para que você possa viver de forma abundante. E nós precisamos, amados irmãos, aprender na palavra do Senhor nosso Deus a viver essa vida, porque nós temos essa necessidade. E se existe essa vida abundante, eu quero viver essa vida abundante. Você também quer viver essa vida abundante? Nós precisamos querer isso para a nossa vida, porque não adianta nada lamentarmos e reclamarmos e acharmos que está tudo sempre do mesmo jeito, mas não tomarmos uma decisão de dizer, não, eu quero viver agora essa nova vida, eu quero viver agora uma vida abundante. E essa busca, amados irmãos, é constante, né? E quando se consegue pelo quebrantamento e pela fé, muitas vezes as pessoas querem ir pela força. E isso não está tão somente na vida das pessoas em comum, mas também na vida de muitos pastores. Nós temos hoje muitos pastores que têm procurado, né, uma formação na área da psicanálise para poder atender os irmãos da igreja e também pessoas de fora. Por um lado, atender os irmãos da igreja na tentativa de um auxílio, né, da psicanálise para ajudar as pessoas. Por outro lado também, né, como ele é profissional, atender para aumentar o seu sustento no seu dia a dia. Para algumas pessoas, né, esse curso que é buscado além do ensino teológico, né, como se fosse uma insatisfação ou aquela coisa, cheguei no meu limite, não tenho mais como resolver o problema espiritual e pela palavra, então vou buscar um outro conhecimento para agregar algo mais no meu ministério. John MacArthur Jr., ele diz que a substituição do aconselhamento bíblico por terapias
e teorias essencialmente humanistas ameaçam a vida da igreja hoje. Eu não estou falando que você não deve, tendo uma dificuldade, procurar um psicólogo ou um psicanalista. Eu estou falando a respeito daqueles que têm a missão de exercitar o ministério através da fé, da teologia e da oração, querer buscar algo além. Como se a palavra do Senhor, como que se a nossa fé não fosse suficiente e nós precisássemos dessas ciências para explicar aquilo que está acontecendo e para que nós pudéssemos alcançar transformação e mudança para as nossas vidas. O Salmo 19, quando nós lemos lá, amados irmãos, no início, ele fala a respeito de que toda a criação louva, exalta e glorifica o nome do Senhor nosso. Existe uma harmonia por parte da criação em exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E isso tudo acontece exatamente porque é uma criação submetida à vontade de Deus, que vive das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, que vivem e desfrutam dos cuidados de Deus. E que por isso Jesus diz assim, olhai as aves dos céus, elas não tecem, não fazem nada, e o Senhor as sustenta. Olhai os lírios do campo, também não fazem, mas o Senhor sustenta os lírios do campo. Sem preocupação, toda a criação louva, exalta e glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus. Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 20, ele fala dos atributos invisíveis de Deus, que exaltam e glorificam o nome do Senhor, o nosso Deus. Mas, amados, apesar de estamos falando a respeito da Bíblia, olharmos para a natureza e ver tudo realmente se dobrando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, Paulo falar a respeito dos atributos invisíveis de Deus, hoje muitas pessoas ainda não confiam e não acreditam em Deus. Apesar de nós conseguirmos ver Deus agindo em todas as áreas, em todos os momentos, muitas pessoas têm dificuldade para crer no nome do Senhor, o nosso Deus. Paulo diz lá em Romanos 1, 21 e 22, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mas uma coisa, amados irmãos, é certa: independente do comportamento dos homens, independente do que os homens pensam, independente de como eles vivem, Deus é Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus não se compara com nada, Deus não se argumenta, Deus não se explica, Deus se crê, Deus se confia. Agora no versículo de 7 ao 14, nós vamos aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor nosso Deus, tendo esse instrumento nas nossas vidas, para que nós possamos ter essa vida abundante. Porque eu tenho certeza que todos têm uma Bíblia lá em casa. Alguns têm mais de uma. Quantas você tem, Marcos? Mais ou menos. Quase 15 o Marcos tem. Mas é que ele tem uma diferente de outra. Não é que ele é que ele tem uma diferente da outra. A Bíblia diz tudo, Eu perguntei para ele exatamente. Então, temos Bíblia na nossa casa. E temos muitas Bíblias dentro da nossa casa. Agora, amados irmãos, nós precisamos entender o que é essa Bíblia lá dentro da nossa casa, como ela pode ser usada e como ela pode ser esse instrumento de que venhamos, através dela, viver uma vida abundante. E aí você vai fazer igual o Marcos, vai comprar várias Bíblias, vários comentários para você se buscar e pesquisar mais e mais. No versículo de número 7, na sua parte A, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse substantivo aqui, lei, é a Torá. Eu tenho a Bíblia, mas eu não trouxe aqui. A Torá é só o Antigo Testamento, E
Ele diz que a Torá compreende a vontade de Deus. A lei do Senhor, ela é a lei do Senhor, ela é a vontade do Senhor, o nosso Deus. E significa o quê? A instrução revelada de Deus para as nossas vidas. E aqui, amados irmãos, Davi refere à Escritura, à Torá, como a totalidade daquilo que Deus revelou para nós. É a lei do Senhor. A Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento hoje, né? Quando o Senhor fala com Josué e o envia para que ele esteja substituindo a Moisés, para que ele seja próspero, para que ele tenha vitória, para que ele seja bom naquilo que ele vai fazer, o Senhor diz para Josué o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, e serás próspero, e terás uma vida abundante. Como? Lendo, meditando na palavra do Senhor nosso Deus, sendo fiel ao Senhor nosso Deus. A lei do Senhor é perfeita. Agora, Davi dá aqui um adjetivo, né? E a tradução do hebraico, né? No hebraico é tamim, e descreve absoluta perfeição. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, 30. Perfeita também, amados irmãos, é a vontade de Deus. Paulo diz lá em Romanos 12, 2. Ele diz que é agradável e perfeita a vontade do Senhor nosso Deus. Isso dá ideia, amados irmãos, de absoluto, pleno da palavra do Senhor, o nosso Deus. Tudo que é essencial ao ser humano está aqui, na palavra do Senhor, o nosso Deus. Você não precisa de buscar nada além da palavra do Senhor, o nosso Deus, porque ela é perfeita. E ela é perfeita, e Davi diz aqui que ela é perfeita para alguma coisa, para restaurar. Olha, que maravilha. Ela é perfeita para restaurar, indicando que a palavra do Senhor nosso Deus traz esse benefício. Vocês já viram uma peça restaurada? Vocês não viram essa cruz aqui antes dela chegar aqui, apesar que a Vivian já falou, pastor, essa cruz precisa melhorar, né? Mas se ela visse, então, quando ela estava para chegar aqui, ela estava toda embolorada, aí o Divani pegou e passou uma lixa nela aqui, né? Em toda ela, e ela ficou bonita, restaurada, né? E a palavra do Senhor nosso Deus, né, tem esse poder e tem essa função nas nossas vidas de nos restaurar, né? De nos restaurar. Você pode observar que a pessoa, quando ela se converte ao Evangelho, ela fica mais bonita. Sério. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela fica mais bonita. Ela é restaurada. Ela é curada. Ela é abençoada. Ela tem os seus pecados perdoados, ela tem a certeza da salvação e da vida eterna. A palavra de Deus, amados irmãos, é capaz de trazer vida abundante para o mais perdido e, vamos dizer assim, desgraçada pessoa que existe sobre a face da terra. Deus pode restaurar através da sua palavra, porque a sua palavra é perfeita e ela restaura a nossa vida. Viva de forma abundante, lendo a palavra, vivendo com a palavra, tendo comunhão com a palavra do Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, lá no versículo 7, parte B, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho. A palavra do Senhor, ela é testemunho. Pedir que todos. A palavra do Senhor, no hebraico, testemunho é edut. Né? Fala da palavra como um depoimento divino, uma carta real, a carta de um rei. Está selada, mandou, cumpra. A ordem de um juiz.
Não é para ser questionado, mas é para ser cumprido, né? João nos fala a respeito desse assunto, dizendo, lá no verso 5, 9 de 1 João, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Se nós admitimos o testemunho de uns homens, o testemunho de Deus é maior. Então o que nós devemos fazer? Crer e confiar nesta palavra, não duvidar desta palavra. No Antigo Testamento, amados irmãos, nós vamos encontrar outro termo relacionado ao testemunho, lá em Êxodo 25, 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. E os irmãos sabem o que estava dentro da arca, né? A vara de Arão, né? O maná. Testemunho que o Senhor estava dando para eles, que Ele estava caminhando lá no deserto com eles, que Ele não abandonava e que Ele sempre estava com eles ali. E esse testemunho, amados irmãos, Davi diz que o testemunho do Senhor é fiel. Significa aquilo que é firme, aquilo que não vacila, aquilo que não pode mudar, que é comprovado em todas as instâncias. É fiel esse testemunho do Senhor, é fiel essa palavra do Senhor, é inabalável essa palavra do Senhor, é removível essa palavra do Senhor, é inconfundível essa palavra do Senhor, é imbatível, é digna de toda aceitação e de toda crença e de toda fé, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Jesus diz que nós podemos edificar a nossa casa sobre esse testemunho, sobre essa palavra, e que vai bater o vento e a tempestade, mas a nossa casa não será destruída, porque fiel é a palavra do Senhor nosso Deus. E Ele diz que ela é fiel e dá sabedoria aos simples. O simples é aquela pessoa ingênua, né? Aquela pessoa ignorante, né? Influenciável, né? Mas quando ela recebe a palavra de Deus, ela se torna capaz de ensinar, capaz de pregar, capaz de testemunhar, capaz de convencer os outros a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da fé em Cristo Jesus, da sua salvação e da sua vida eterna. Eu já falei, mas quero lembrar dela aqui novamente, né? Uma missionária, muito simples, Dona Lourdes, né? Ela nem sabia ler, mas ela pregava, ela ensinava a palavra do Senhor, o nosso Deus. E muitos professores, doutores, quando a viam ensinar, ficavam admirados pelo conhecimento, pela sabedoria daquela mulher. Como ela falava de Deus. Como nós temos aquele exemplo também daquelas duas pessoas que recitaram o Salmo 23, né? Que um recitou o Salmo 23, a plateia se levantou e aplaudiu. O outro recitou o Salmo 23, quando ele terminou de recitar o Salmo 23, a plateia toda estava chorando. Por que aconteceu isso? O que foi que aconteceu? É que o primeiro conhecia o Salmo 23, mas o segundo conhecia o Senhor do Salmo 23. O pastor do Salmo 23, o cuidador do Salmo 23. O amor que existe dentro do Salmo 23. Paulo, amados irmãos, fala a Timóteo, seu filho na fé, que desde a mais tenra infância ele sabe que as sagradas letras podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. Olha, você sabe, Timóteo, que essas letras podem te levar à salvação. Isso é vida abundante, amados irmãos. É saber o que você tem nas suas mãos. Não é morrer de sede diante de uma fonte de água, mas é chegar até essa fonte e beber dessa fonte e saciar a sua sede nesta fonte e se alimentar desta palavra que é a lei do Senhor, que é testemunho fiel e que te dá sabedoria. É outra coisa também. Agora eu li aqui para o Paulo, para o 10, eu me lembrei do seu João, né? Todos conhecem o seu João. Seu João é uma pessoa muito simples, muito humilde. Mas ele dá um ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, de experiência com o Senhor nosso Deus. E a gente fica assim admirado, né? Imagine se esse homem estudasse. Imagine se esse homem fizesse uma faculdade.
Mas esse, amados irmãos, é o conhecimento de Deus que nós temos no nosso cotidiano, da experiência com Deus, da experiência na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, ele fala que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor, as orientações do Senhor, né? Os princípios divinos, né? Molda o nosso caráter, molda a nossa vida, nos ensina a viver como pessoas que conhecem o Deus Todo-Poderoso. Amados, o mundo todo clama por orientação, e nós vemos isso e sabemos disso pelas propagandas os comerciais que você vê hoje, tanto na TV quanto na internet. Toda hora está aparecendo ali um comercialzinho, né, para você. Olha, você está com dor, você não tem dor disso, você não tem dor daquilo, você não está passando por isso, você não está passando por aquilo. Seu médico talvez não tenha falado para você, mas eu tenho um remédio agora que vai resolver todos os seus problemas. Milhões de pessoas, amados irmãos, consultam diariamente as colunas, né, os horóscopos da vida, né, buscando alguma coisa que possam ajudar, ter conhecimento do amanhã, de como pode melhorar, o que vai acontecer amanhã. Muitos têm enveredado pela astrologia, né? Pela necromancia, e pelos diversos segmentos do ocultismo que estão aí na nossa sociedade. Mas na igreja também isso é muito perigoso, porque tem aqueles que tornam a Bíblia a sua caixinha de sorte. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Ô Senhor, mas logo esse versículo foi cair para mim hoje? Ô Senhor, não, e eu abri, que sério mesmo, irmão, olha, está aqui, ó, eu abri aqui, ó, Provérbios 6, o verso de número 6. Aí fala, não, isso aqui não, Senhor, isso aqui não é para mim não, deixa esse de lado, vamos pegar outro aqui. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitães e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. É esta palavra, Senhor. Eu vou destruir todos os meus inimigos agora, todos aqueles. Está aqui em Amós, capítulo 9. Eu não tinha deixado aberto, não, abri para os irmãos terem ideia de como muitos fazem. Tiram sorte na Bíblia, ao invés de ler a palavra do Senhor nosso Deus. Outros vão às igrejas que estão ofertando curas e milagres. Olha, lá hoje tem a campanha da prosperidade. Estou precisando disso, né? Minha conta está meio baixa lá no banco, acho que vou precisar de ver lá. Aí ele vai lá, né? Dá oferta daquilo que ele não tem, para alcançar aquilo que ele não merece. Porque Deus não vai dar mesmo. Deus não negocia com ninguém as suas bênçãos. Aí ele fica mais necessitado ainda, mais pobre ainda. E aí quem ele culpa? Pastor, a igreja? Não, o culpado não é o pastor nem a igreja. O culpado é você que foi procurar em lugar errado, porque você não buscou conhecer o Deus da palavra. O Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós temos hoje uma busca incansável. E, amados irmãos, a resposta está na palavra, não está em outro lugar. E ele diz: somente os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor, eles são retos. Ou seja, ele tem poder de revelar e traduzir para o ser humano tudo aquilo que é verdadeiro e que ele precisa para a sua vida. São retos, são bons, são fáceis, não são difíceis. Por isso que o salmista diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, está clareando aqui perto, então eu não vou tropeçar. E também estou olhando e vendo lá longe. Através do quê? Através da palavra. Não precisei de ir mandar ler minha mão, não precisei de ler meu horóscopo, não precisei de nada. Eu li na palavra do Senhor nosso Deus que Deus é a lâmpada para os meus pés. Então posso caminhar confiando no Senhor. Eu posso olhar para a frente sabendo que lá na frente está o Senhor e que Ele vai me amparar e vai me segurar. Então posso ter uma vida abundante.
confiando tão somente na palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia, presta atenção nisso aqui. O que me consola na minha angústia é isto, que a palavra me vivifica. É isso que me consola quando eu estou angustiado, que a palavra do Senhor me vivifica. O profeta Jeremias, ele não perdeu tempo. O profeta Jeremias não perdeu tempo. Foi esperto. Jeremias 15, 16. Os irmãos sabem o que ele fez, né? O que o profeta Jeremias fez? Alguém sabe? Pode me dizer aí? Achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias não perdeu tempo, ele achou a palavra do Senhor, dizendo, eu comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Tem muitos que acham, encontram com a Bíblia no seu dia a dia e fecham, tem outros que encontram com a Bíblia durante o dia a dia, muda ela de lugar, né? Jeremias encontrou com a Bíblia e falou, eu vou comer. E quando ele comeu, ele achou doce ao seu paladar, amado. Faça da palavra do Senhor o seu alimento no seu dia a dia. Não deixe a palavra do Senhor nos seus lados, mas faça dela o seu alimento para que você tenha uma vida abundante. Uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida. Tem muitos crentes passando dificuldade, necessidades, por quê? Lê a Bíblia. Você tem a Bíblia em casa, mas não lê a Bíblia. Aí fica lamentando, reclamando. Lê a Bíblia. Salmo 126 diz assim, ó, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Versículo 8, parte B. E aqui, o substantivo, né, em hebraico, mitsua, mostra a maneira soberana como Deus age e se dirige até nós. A palavra não é um livro de sugestões. Olha, se você fizer isso, pode dar certo. A palavra do Senhor nosso Deus é um livro de ordens para serem obedecidas. São princípios obrigatórios se nós quisermos ter uma vida abençoada pelo Senhor. Isaías 1:19, ele diz, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Tem muita gente querendo ter bênção sobre a face da terra, tem muita gente querendo se dar bem sobre a face da terra, tem muita gente querendo ser feliz sobre a face da terra, mas não quer compromisso com a palavra do Senhor nosso Deus. Ele diz, se você ouvir e obedecer, você vai ser abençoado, você vai comer o melhor dessa terra. O adjetivo aqui nesse versículo é puro. Mostra a clareza da palavra do Senhor nosso Deus, a lucidez da palavra do Senhor nosso Deus, a transparência da palavra do Senhor. Qualquer pessoa, por mais humilde que ela seja, ela pega a palavra do Senhor nosso Deus e ela consegue entender a palavra do Senhor nosso Deus. Davi, no Salmo 12:6, ele diz, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. É palavra pura, é palavra limpa, é palavra boa. O que você está fazendo com a sua Bíblia? O que você está fazendo com a palavra do Senhor nosso Deus? A Bíblia não é um livro confuso, contraditório. Eu já citei aqui pessoas humildes que leem, entendem, pregam e anunciam o Evangelho. Qualquer pessoa pode entender a palavra do Senhor nosso Deus. Qualquer pessoa pode receber da palavra do Senhor nosso Deus vida e vida em abundância. Em quinto, nós estamos chegando aqui no final. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aqui Davi fala a respeito do temor do Senhor, né? Como a Escritura, com a palavra do Senhor, o nosso Deus. E o propósito da Escritura é aplicar a vontade de Deus aos seus ouvintes, suscitando neles reverência. Quando nós adentramos aqui o templo, a primeira coisa que nós fazemos, eu saúdo os irmãos, mas depois eu leio a palavra. Por que motivo? Porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para o temor ao Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o local onde os irmãos estão. Chamar a atenção dos irmãos para aquele que está presente aqui.
e que será adorado, louvado e exaltado. Chamar atenção para o centro do nosso culto não é o pastor, ainda que ele esteja com um terno bonito, com a gravata legal. É a palavra do Senhor, o nosso Deus. É o Senhor que deve receber todo temor e tremor quando nós adentramos neste lugar, reconhecendo que Deus está neste lugar. E o temor do Senhor é límpido. Fala de ausência de impureza, né? Fala de ausência de impureza, de qualquer sujeira e contaminação. Esta palavra, ela é limpa e te limpa e me limpa. Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele disse: ó Senhor, então não lava só os pés, não lava meu corpo inteiro. Aí Jesus disse para ele: você não precisa lavar-se o corpo inteiro, Pedro, porque você já está limpo pela palavra. Pedro, a palavra já te limpou. Passarão os céus e a terra, porém as palavras do Senhor jamais passarão, amados irmãos. Esta escritura é perfeita, é inalterável. Ela é hoje e será por toda a eternidade. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão precisando de ouvir a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor nosso Deus, para ter uma vida poderosa e abundante. E, em sexto lugar, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Você pega todos, de Gênesis a Apocalipse. Todas as decisões, toda a palavra do Senhor é justa. Verídicos. Nada pode ser alterado, nada pode ser mudado. A Bíblia é o padrão divino para julgar a vida e o nosso destino também. Porque nós cremos na palavra do Senhor nosso Deus. Só existe dois lugares para ir depois da morte: ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Você escolhe para onde você quer ir. E essa palavra é registrada de Gênesis a Apocalipse. E os juízos do Senhor são inquestionáveis. Não tem duas explicações. Não tem duas interpretações. É uma só. É a interpretação de Cristo Jesus, e ele diz que ele é o nosso advogado. Lá em 1 João 2. Ele diz que ele é o nosso advogado. E ele é o nosso advogado dentro da sua palavra, dentro dos seus juízos. A Bíblia é o padrão divino para nós. Salmo 98, 9 diz assim: cantem diante do Senhor, porque Ele vem e vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com retidão, dentro da sua palavra. Seus juízos são verdadeiros, literalmente. Salmo 25, 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. A verdade contrasta com a falsidade, a mentira, o engano do coração humano, que não aceita, que não crê. Mas quero dizer uma coisa, para que vocês possam dizer para todas as pessoas, e que é uma realidade para todos nós, e que nós sabemos disso: fora da palavra de Deus não existe verdade. João 8, 43 a 47. Não existe outro. É a palavra do Senhor nosso Deus. Que grande privilégio é esse, amados irmãos, de possuirmos e termos a palavra do Senhor nosso Deus nas nossas mãos, nas nossas casas. Que bênção, nós podemos desfrutar da palavra do Senhor nosso Deus no nosso cotidiano. Deu para entender como que se tem vida abundante através da palavra do Senhor nosso Deus? Amém? Amém? Então eu quero, a partir de amanhã, olhar para você e ver você vivendo realmente. Disse: pastor, como é bom viver, que alegria é viver, porque eu estou lendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. Desfrute da palavra do Senhor, o nosso Deus, e viva uma vida abundante. Desfrute da palavra do Senhor, nosso Deus. Ela pode te trazer a vida e vida em abundância. Feche teus olhos, eu quero orar com você neste momento.
Santo, eterno e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Deus, pela ação gloriosa do teu Santo Espírito, que nos ensina a tua palavra. E agora, Deus, quando temos recebido, Deus, esta tua palavra, Senhor, que ela seja, Senhor, em nós e através de nós, Senhor, um instrumento de cura, de libertação, e que nos traga saúde, vida e vida em abundância, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que os teus ensinamentos estejam sempre presentes nas nossas mentes e nos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor e para vivermos, ó Deus, uma vida que exalta e glorifica, e possamos, ó Deus, levar esta palavra, Senhor, a tantas pessoas que estão necessitadas delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os nossos avisos.